A gente vai falar sobre o quê? Como que depois de 3 faculdades, onde uma você finalizou e 2 você deixou pela metade, você se tornou fotógrafo e filmmaker? Na verdade, eu comecei sendo fotógrafo, eu acho que quando você comprou aquela primeira câmera, né? Em 1932, ele começou a ser fotógrafo. A gente namorava, né, Luiz? Você tinha quantos anos? 21. 21 e fazia terceiro ano de faculdade de fisioterapia. Eu tinha 28, bem a lá Eduardo e Mônica, isso. Eu tinha 28, já era formada em odontologia e estava entrando na minha especialização de ortodontia. E eu precisava, para fazer a especialização, eu precisava de uma câmera super top Team Cristal. E eu não entendia nada de máquina fotográfica. E aí eu falei, Luiz, eu preciso comprar essa máquina. E a gente foi pesquisar preço, né, e entrar na internet. Era uma Sony Cybershot. Sony, eu não lembro. 4 megapixels. A gente jogou fora a câmera. Jogou fora. Jogou fora uns 5, 6 anos Que atrás, pecado. antes de eu pensar em ser fotógrafo. Exatamente. E a gente antes. jogou fora porque a hora que a gente viu que a configuração dela era menor do que a do celular. Ela não funcionava mais. Enfim, foi a primeira câmera, né? E aí o Luiz começou a fazer foto, a gente adquiriu essa câmera, né? A gente namorava. E logo teve a formatura da minha irmã em Direito, e aí a gente foi pra lá e fotografou várias fotos. Eu fiz umas 500 fotos. A gente precisa Inclusive, achar. a gente precisava achar essas fotos se a gente achar, a gente coloca no vídeo. Exatamente. Prometo. O Luiz ficou enlouquecido com essa máquina, parecia criança, eu nunca esqueço disso. Eu não conseguia tirar foto. E puxando um pouco mais atrás, depois que a minha mãe se foi, eu mexendo nas coisas delas, tinha muita máquina fotográfica, né? Ela Antiga, tinha muita máquina fotográfica. Eu penso que então a sua mãe acho que isso gostava vem de um ver. pouco de constelação, assim, vem do passado. Eu trago isso, esse gosto. Exatamente. Mas quando eu tive o primeiro contato com essa máquina que a Alessandra comprou para fazer a especialização, eu realmente fiquei assim encantado, enlouquecido, fiquei apaixonado. Mas eu não dei muita atenção, né? Como sempre, os sinais aparecem, vêm e a gente acaba não dando atenção para eles. Era mais um hobby, né, Luiz? Tinha como hobby, né? Era um hobby, naquele momento era uma brincadeira, eu estava fazendo faculdade, então de assim... fisioterapia. Não era uma coisa que eu pensava em ser, ou, enfim, se conversava em ser fotógrafo, né? Como se conversa em ser dentista, médico, então... Eu pensava muito mais em ser músico, que eu tinha banda, tocava guitarra, do que ser qualquer outra coisa relacionada à arte. Isso talvez seria o lugar mais artístico que eu conseguiria pensar naquele momento. Se passou, sei lá, 10 anos, eu e a Alessandra separamos naquela época. Isso. E se passou 10 anos e quando a gente se encontrou novamente... Se passou ou se passaram? Enfim. E aí, quando a gente se encontrou novamente, que esse é um outro vídeo que a gente vai fazer da nossa história, depois de 10 anos que a gente voltou a ficar junto, a gente abriu uma clínica de radiologia odontológica. E aí a gente adquiriu a nossa segunda máquina fotográfica Power Team Cristal, porque para fazer fotos intrabucais... Era bem mais ou menos. Bem mais ou menos? Para mim era tudo ótimo, porque até Mas hoje era uma eu não máquina conseguia. fotográfica de boa qualidade. Era uma Isso. máquina de boa qualidade que a gente precisava dela para o trabalho de odontologia. Exatamente. E aí, mais uma vez, você se encantou também pela máquina, e ele pegava essa máquina e ia em reuniões de família, e tirava foto dos primos, das primas, do pai, dos irmãos, das irmãs, e todo mundo começou a ficar muito encantado com o tipo de fotografia do Luiz, que era aquela foto não pousada, e aquela foto que expressava o que a pessoa estava sentindo naquele momento. Então, era um sorriso, era uma cara de preocupação, era uma tristeza. Então, toda a festa de família estava o Luiz com a máquina lá escondidinho, tirando fotos de todo mundo, sem ninguém saber. Aí depois, no outro dia, ele aparecia, pá, com aquelas fotos, né, Luiz? Aí todo mundo, ai, que lindo, Luiz, acho que você deve fazer Mas era um isso. hobby ainda também, Era um hobby, né? era um hobby ainda. A gente precisa pontuar, desculpa te cortar, a gente precisa pontuar que nessa época, depois de 10 anos que a gente se encontrou, o Luiz terminou a faculdade de fisioterapia lá atrás e ele cursava Direito, né? Então, aí ele cursava Direito, estava no segundo ano de Direito. Aí o Luiz largou o Direito, a gente foi morar junto e como eu era dentista, o Luiz falou, Alessandra, eu tenho o curso de fisioterapia, eu posso já eliminar várias matérias
então eu vou prestar odontologia. E a gente vai ter uma clínica, você já tem a sua, e a gente vai ter essa clínica de radiologia, a gente vai ter a clínica aqui, eu vou trabalhar com você. Eu falei, Luiz, eu acho legal. Aí o Luiz já entrou quase no 3º ano de odonto, Sim, porque né? por conta das matérias. Das matérias que ele conseguiu eliminar. E eu já coloquei uma cadeira lá na clínica para ele, e a gente achava que assim a gente ia viver felizes para sempre. E aí... Aí conta. Aí acontece que eu não gostava, né? Eu sempre tive um pé artístico. Então, como ela disse, eu levava para os lugares, nas festas de família e comecei a fotografar. E aí, algumas pessoas começaram a falar, Luiz, por que você não dá mais atenção para isso? Por que você não larga odonto e vai ser fotógrafo? Nossa, mas como... Quando ele falou isso pra mim, eu fiquei enlouquecida, porque tipo assim, né? Nossa, mas teve Luiz, um processo até chegar nesse ponto. Sim, né? A gente conta como agora? Vamos contar esse processo. A gente traça vários caminhos, a vida leva a gente para vários caminhos até a gente chegar no caminho certo, né? E que não tá errado você ter sido fisioterapeuta, você ter feito direito por 2 anos, você ter feito odonto por 2 anos. Não tá. Que, na verdade, eu penso que esse foi um caminho que te preparou para você chegar aonde você está hoje. É isso. Porque, às vezes, as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo devem estar exatamente nessa situação. Às vezes, no emprego que não gosta, às vezes, fazendo um curso que não gosta e achando que, nossa, como é que eu vou fazer? Eu acho que o importante foi identificar o que eu não gostava, né? Isso. Mas até para a gente identificar o que a gente não gosta, às vezes está tão escondido o que a gente não gosta que a gente não consegue nem acessar, né? Então eu penso assim, que a primeira faculdade que você fez de fisioterapia foi porque a sua mãe queria, a segunda faculdade de direito que você fez e interrompeu porque não gostava também era um desejo da sua mãe. Sim. E aí depois você veio... agradar, né? Queria agradar. E aí depois ele veio morar comigo e eu sugeri fazer odonto e acho que para não me agradar... Porque a gente ia ficar rico. Isso. Eu acho que para não me agradar, pra ele não falou... desagradar. Para não desagradar, ele falou que sim, topou a parada. E na verdade, quando ele entrou no curso de odonto, que tem muito contato com sangue, né, enfim... ele falou, Alessandro, eu não quero isso. Eu não quero isso. Mas isso ele já tinha cursado 1 ano e meio de odonto. Me formei em fisioterapia. Ele já tinha cursado 1 ano e meio. No penúltimo ano, eu ainda cheguei a comentar com a minha mãe na época que eu não queria mais fazer. Aí ela veio com aquele papo de mãe, não, mas faz sim, tá no último ano, fez até agora. Exatamente. E na verdade, assim, o fio da história é que às vezes a vida leva a gente por caminhos que a gente acha que não vai conseguir, né? Mas uma hora a gente descobre aquilo que a gente gosta, né? Mas eu acho que esses caminhos das faculdades, né, serviu muito para mim entender o que eu não gostava, o que eu não queria. Eu não queria, por exemplo, ficar cuidando de uma pessoa atrás da outra. Não que isso seja ruim, a fisioterapia é lindo, a odonto é lindo, o direito é lindo, mas não era a forma como eu queria estar em contato com o outro. Não era uma forma que eu me manifestava, talvez... no seu potencial máximo. Né? Exato. Que eu exerceria minha criatividade. Então, não era o que eu queria. E aí, como esse castelo foi se desmoronando, foi se desconstruindo? Ele foi é legal você estar falando isso, porque ele foi desconstruindo e construindo ao mesmo tempo, né? Os sinais, de novo. A máquina estava lá. A máquina fotográfica. A arte, de alguma forma, ela estava lá, né? Nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. E é tão interessante isso porque a clínica foi se desmanchando, todo aquele sonho foi se desmanchando e cada vez mais eu me apegava à máquina. E é interessante até fazer um comentário porque eu comecei a fotografar e 1 ano depois que eu me tornei fotógrafo, que eu falei para ela mesmo, eu vou viver disso. Vou parar não a faculdade. Sabia como fazer, não quero ser dentista, não quero ser porra nenhuma, vou ser fotógrafo. 1 ano depois de ser fotógrafo... Mas esse detalhe eu acho super importante a gente contar. Porque quando você chega em mim, né, eu acho que todo esse mundo interno do Luiz era um diálogo que ele tinha com ele mesmo. E ele começou a se definir, se posicionar em relação àquilo que ele queria. E eu penso que a máquina fotográfica ajudou muito ele nesse sentido.
E eu não fazia parte disso, né? Eu sabia que ele estava com dificuldade no curso de odontologia, mas não que ele ia largar, né? E aí um dia, depois de um retiro, ele chegou para mim, eu lembro assim, até onde foi, a gente estava numa cachoeira, né? Dentro do carro, no estacionamento de uma cachoeirinha no no Alto estacionamento Paraíso. de uma cachoeira. Aí ele pegou e falou para mim: Que bonitinho. Eu não ia mais fazer nada. Mas você abriu espaço para mim. Por que será que eu chorei? Porque quando você aceita o que eu ia fazer, você também abre espaço para você. Acho que foi isso mesmo. Faz sentido? Sim. Eu acho que essa foi a parte mais difícil, né? Contar pra mim como que eu ia lidar com toda essa situação. Aí ele falou: Alessandra, tem uma coisa. O retiro foi lindo, nossa, eu identifiquei vários padrões. E, ai, Luiz, que bom, que bom. Ai, eu tenho uma coisa pra te contar. Porque o retiro fez eu perceber que o padrão mais forte que eu tinha era agradar o outro, né? Eu ligava a fazer o que o outro queria ou não me expressar por medo da outra pessoa não me amar. Então, falar para a Alessandra que eu não queria fazer mais nada, que de uma certa forma não foi ela que decidiu por mim que eu iria fazer, é como se no meu mundo eu estivesse falando para ela: Alessandra, eu não te amo mais. Nosso relacionamento acaba aqui. E na verdade não foi isso. São coisas separadas. Sim, são coisas separadas, mas eu enxergava dessa forma. E quando ela aceita esse novo desafio, ela aceita o nosso relacionamento, né? Ela me aceita da forma que eu quero estar naquele momento, não só comigo, mas com ela, né? Eu acho que quando o Luiz traz essa novidade para o relacionamento, que tipo assim, Alessandra, ó, eu não vou ser mais, não quero fazer mais odontologia, e tá bom, Luiz, o que você vai fazer da vida? Tipo assim, né? Aí ele falou: eu vou ser fotógrafo. Eu falei: tá, você fotografa lindamente, mas isso é uma coisa muito amadora, como que você vai ganhar dinheiro com isso? Como que vai ser tudo, né? Aí ele falou: calma que vai dar tudo certo. E nessa época a gente tinha decidido vender a clínica de radiologia, ficar só com o consultório, e o Luiz foi bem categórico. A gente vende tudo, mas só não vende a máquina. A máquina, o computador e a impressora de foto. Exatamente. A gente ficou com essas 3 coisas, o resto a gente vendeu. E aí a gente começou uma nova história, né? E eu falei para ele: então termina esse ano a faculdade, que ele me contou isso em julho. Ele falou: não, também não vou terminar. E enfim, a gente começou um novo processo, mas eu acho que quando eu aceito o Luiz desse lugar, né, novo, né, e sem saber ao certo para onde a gente ia e o que seria a nossa vida a partir desse momento, inclusive, eu acho que foi um momento que eu mais acolhi a minha parte feminina da relação, né? Que eu aceitei e acolheu. Eu acolhi. A palavra é acolher. Eu acolhi. E como eu tenho o lado masculino muito forte, né? Quando ele me trouxe essa novidade, eu falei: meu Deus do céu, eu não quero deixar de me relacionar com ele, porque a gente sempre teve um relacionamento muito bonito, né? Eu só tenho que aceitar ele nesse momento. E aí, foi a primeira vez assim que eu falei: tá bom, eu me rendo, eu aceito, né? E aí toda a história começou a partir desse lugar, né? Já faz 5 anos. Que você é fotógrafo? Sim, 5 anos. 5 anos. 5 anos. E aí depois vieram os vídeos, né? 1 ano depois da decisão. O vídeo foi uma coisa muito interessante porque me trouxe uma coisa que eu amava e amo, que é a música. Eu queria ser músico, queria trabalhar com música. E o vídeo me proporcionou o trabalho de uma outra maneira, mas também me proporcionou isso. E é isso. E aí até a escolha dela, que talvez seja um assunto para um próximo vídeo, para isso não ficar muito longo, muda depois de um tempo até a sua maneira de olhar para a sua parte profissional de 20 anos sendo dentista. Sim, aí a gente começou a levantar vários questionamentos, né? O Luiz seguiu nesse ramo, né? Nesse mundo. A gente vai contar mais que a gente também. vai contar depois.
é onde a maior parte das fotografias e dos filmes, dos vídeos, são voltados para a área do autoconhecimento, do mundo do yoga, da dança, que era um lugar que a gente estava inserido, né, até por buscar isso, né, por fazer essa opção, essa escolha. Então, tudo começou a partir desse lugar. As primeiras fotos profissionais do Luiz foi num festival, né, Ilumina, e lá a gente conheceu a Fernanda, e ele trabalhou com a Fernanda, trabalha até hoje, aí conheceu o Pio também, que trabalhou com o Pio. Então, e toda a história nasce desse lugar, e nasce de um lugar de muita verdade, né? Antes da gente finalizar, eu queria falar uma coisa. Eu acho que esse vídeo começou com o propósito de contar a minha história específico, mas eu acho que não dá para separar, né? Quando a gente é casado, não dá para separar a história de cada um, né? Principalmente, por exemplo, a minha, que foi uma história que começou e a gente já era casado. E eu dependi do apoio da Alessandra, não só do apoio emocional, mas eu dependi do apoio financeiro, porque ela manteve a casa um bom tempo nesse período de transição. Então, eu acho que não é sobre só a minha história, mas é sobre a nossa história e sobre como não sei se é como um casal deve ser, mas é como a nossa forma de se relacionar, apoiando, acolhendo e incentivando o outro. Mesmo sem saber para onde a gente estava indo. Exato. Foi um mar, até hoje, né? Mas eu acho que navegar no mar da incerteza e ficar bem nesse lugar, né? Tá tudo bem, A gente tudo bem. passou A gente medo. não sabe. Lógico, né? A gente passou perrengue, a gente passou várias coisas, né? A gente passou a falta de apoio da família nessa decisão, né? Tanto do meu pai quanto da mãe do Luiz, porque, meu Deus do céu, tá fazendo tá numa faculdade, né, de uma profissão tão promissora e de repente vai ser fotógrafo. Então, a gente fica muito feliz de poder compartilhar assim algo tão íntimo nosso, né, com vocês. E se quem estiver vendo o vídeo estiver passando por um momento desse e quiser conversar um pouquinho, pode deixar aqui nos comentários. A gente vai ficar super feliz. A gente vai receber de saber coração aberto. Tem outras pessoas nessa jornada também, outros casais, ou você por você mesmo, que a gente nunca está sozinho. Exatamente. Então... E eu queria finalizar assim, né, que o que eu desejo para você, eu acho que não só eu como o Luiz, é que você encontre a sua arte, né? Encontre aquilo que te faz feliz. E não tenha medo, né? Não tenha medo. De expressar, porque se isso for verdade, ela Ela vem. Em algum momento ela vem. Ou semear e colher, é bem aquilo, né? Exatamente. É isso. Acho que é isso. É isso.